my name is Markiplier and welcome to Salve, leques de boa! Phone messages to act as your tutorial that is as much 7 anos de Five Nights at Freddy's. (8 de agosto de 2014). Essa foi a data no qual o primeiro jogo da franquia Five Nights at Freddy's foi lançado. Sendo assim, logo após um tempo, vários youtubers começaram a gravar seus vídeos jogando o mais novo jogo assustador do ano. Sendo o maior canal a fazer o primeiro vídeo sobre Five Nights at Freddy's, Markiplier, que já tinha um conteúdo baseado em jogos de terror. Só que, por conta do hype de FNAF e por conta de seu tempero a mais, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, ele teve êxito no conteúdo de Five Nights at Freddy's, sendo um dos canais mais famosos hoje em dia e mais reconhecidos sobre Five Nights at Freddy's. Sobre o tempero, eu decidi falar um pouquinho mais cedo. Deixar um pouquinho mais tarde poderia confundir a cabeça de vocês e deixar vocês com ansiedade. O tempero de FNAF é que a história dele não era contada de uma forma linear. Na verdade, nem era contada na maioria das vezes. Por trás de minigames, partes da história eram contadas, mas ainda assim não dava pra juntar todas as partes em um só jogo. Logo após o 1, foi lançado o 2, o 3, o 4 e o Sister Location. Muita gente acredita que era pra ter acabado no Sister Location. Eu não concordo tanto com isso, já que os outros jogos também foram importantes para a história do jogo. Mas, sabendo disso, que a história não era contada de uma forma linear, vocês acham que a galera fã ia deixar isso passar? Não. Teoristas nasceram. Não só um dos maiores teoristas e um dos mais odiados também nascer, chamado The Game Theorist, um brasileiro pioneiro, ouso dizer, na prática de teorizar aqui no Brasil, nasceu também. Waystation. Não digo que ele é o salvador de Five Nights at Freddy's, mas ele quase foi. Por conta da lei estar um pouco bagunçada, o Waystation desistiu de falar sobre Five Nights at Freddy's. Até porque ele não acreditava que a história fosse daquele jeito. Acreditar até acreditava, porém ele não gostava mais de como a história estava indo. Porém teve um canal que persistiu, que todos odeiam e amam. Eu particularmente amo o canal dele. Salve Core. Core das antigas, ou mais conhecido agora como Core. Ele persistiu e até hoje ele fala sobre Five Nights at Freddy's. Não com tanta frequência quanto falava antes. E até já pensou em desistir de falar, por conta de problemas com a comunidade de Five Nights at Freddy's e por conta do problemas com a própria comunidade. E é isso que eu admiro no Core. Ele, mesmo com seus problemas pessoais com a própria comunidade, com a comunidade inteira de FNAF nas costas dele, principalmente a brasileira, né? Porque é a comunidade do país dele. Ele nunca desistiu. Não totalmente. Ele tá muito focado agora em Pop Playtime. O capítulo 5 saiu recentemente, agora que eu tô gravando essa parte da voz, né? E ele tá se esforçando muito pra trazer o melhor do conteúdo dele. Então, já que a gente já falou de tudo isso, vamos falar do assunto principal? O filme de Five Nights at Freddy's. Opa, pera um pouquinho, Klaus do futuro falando agora. E eu vim dar um pequeno aviso. Eu não faço meus vídeos com roteiro, eu faço naquela pegada quem sabe faz ao vivo. Então eu posso acabar cometendo alguns erros. E talvez eu reposte o vídeo, meio que consertando esses erros, essa parte dos vídeos. Eu gostaria muito que, se você assistisse e você percebesse esses erros, você comentasse eles. Eu sempre vou estar dando uma olhadinha nos comentários, então comentem caso vocês achem alguma gafe, algum erro no que eu disse e alguma contradição
no que eu falei. Só isso. Muito obrigado por ter ouvido. E eu deixo vocês com o vídeo. A história começa com um jovem traumatizado pelo desaparecimento de seu irmão, Mike Schmidt. Ele estava presente no momento do sequestro, mas nunca conseguiu ver o rosto do culpado. Esse evento destruiu sua vida emocionalmente, gerando a culpa constante em sonhos repetitivos, tentando lembrar do que aconteceu. Agora adulto, Mike luta para manter a guarda da irmã mais nova, Abby Schmidt, enquanto enfrenta dificuldades financeiras e problemas para manter empregos. Desesperado, ele aceita um trabalho aparentemente simples, vigia noturno de uma pizzaria abandonada. Mas esse lugar guarda um passado perturbador. Logo nas primeiras noites, Mike percebe que o local não é normal. E além de estar tudo meio tenebroso, bagunçado e algumas coisas quase não funcionam direito, os animatrônicos, eles não eram atrações tão fofas assim para as crianças. Eles não pareciam ser algo muito atrativo. Porém, durante o dia e durante a noite, pelo menos naquela noite, eles ficam parados. Mas no filme a gente vê que não é bem isso que acontece. Mike também começa a dormir durante o turno, e nesses sonhos ele revive pistas do desaparecimento do irmão. E esses sonhos são mais memórias do que imaginação. Conforme a história avança, Mike descobre que várias outras crianças desapareceram dentro da pizzaria anos atrás. E o mais assustador, as almas dessas crianças estão presas nos animatrônicos. E elas não são apenas máquinas, são espíritos de vítimas que não conseguiram seguir em frente. Quando a Abby visita um lugar, algo estranho acontece. Ela consegue se comunicar normalmente com essas crianças. Elas brincam com ela, confiam nela, mas também estão solitárias e presas naquele lugar para sempre. É aí que é introduzido a policial chamada Vanessa Shelley, que começa a aparecer frequentemente. Ela claramente sabe mais do que diz. Ela alerta Mike para não interferir com animatrônicos e deixa claro que o lugar é extremamente perigoso, mas ela evita dizer a verdade. Por quê? Porque existe algo muito pior na história da pizzaria. Muito pior. Eventualmente o Mike descobre que por trás desses desaparecimentos, o responsável era quem o contratou. A pessoa que antigamente se apresentava como Steve Raglan, na verdade era William Nefton, um homem manipulador, frio, calculista, que assassinou as crianças e as escondeu dentro dos corpos dos animatrônicos. Mas existe um detalhe importante e chocante. Vanessa é filha dele. Ela vive presa entre proteger as pessoas e lidar com o passado monstruoso do próprio pai. As almas das crianças começam a acreditar que Abby deve se juntar a elas, para nunca mais ficarem sozinhas. Isso coloca um dilema desesperador em Mike: salvar a irmã ou enfrentar diretamente o assassino responsável por tudo. William Nefton invade a pizzaria usando uma roupa especial, uma fantasia do passado, uma fantasia animatrônica que escondia sua identidade. Ele tenta controlar os animatrônicos e eliminar Mike com a roupa do coelho amarelo, com os desenhos indicando que o coelho amarelo era o guia, era o salvador das crianças, era quem elas deveriam seguir. Mas depois que a Abby faz um desenho e revela toda a verdade, tudo muda.
elas percebem que ele foi o assassino o tempo todo. Então se voltam contra ele. O Cupcake, ele morde uma parte da fantasia. O mecanismo então falha, fazendo ficar preso na fantasia que ele tinha cometido todas as suas atrocidades, deixando marcado o peso da dor de quem ele matou, de quem ele tirou a liberdade, fazendo ficar preso nessa lembrança e sempre revivê-la até o fim de sua vida. Após ele ter sido preso, ele faz uma afirmação tanto quanto interessante. Ele pega a máscara que ele tinha retirado e coloca de novo, dizendo que ele vai voltar. Ele sempre volta. Mike salva a Abby e as almas das crianças permanecem na pizzaria, mas agora livres da manipulação do assassino. A Vanessa, depois da facada que ela levou do pai, eu esqueci de falar isso, entra em coma. E o Mike e a Abby decidem seguir em frente, mas sabendo que aquele pesadelo realmente nunca termina. Porque o universo de Five Nights at Freddy's, o passado sempre encontra uma forma de voltar. E é assim que termina o primeiro filme, revelando a origem da maldição das almas presas e do terror por trás dos animatrônicos, mas ainda tendo muitas perguntas que continuam sem resposta. Isso deixa claro que a história está longe de acabar. Se você trabalhasse lá, aguentaria 5 noites? Ou sairia correndo na primeira? Isso pode ser uma pergunta bastante difícil de responder, ou fácil até demais. Porém, eu acho que eu não sobreviveria nem na primeira noite, vai por mim, eu sou bem covarde. Mas, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer quem ficou até aqui e pedir que assistam ao meu próximo vídeo. Ele vai ser lançado e vai ser com menos firula. Esse vídeo aqui foi bem rushado porque teve uns problemas de arquivos corrompidos, de modelo de vídeo trocado. Eu tive que trocar várias coisas porque eu perdi vários arquivos nesse processo, então demorou pra sair. Esse vídeo era pra sair ano passado e acabou saindo nas coxas esse ano. Mas foi com carinho. Eu ainda não entendo muito sobre fazer vídeos, essas coisas, mas saibam disso, foi feito com carinho. E o segundo vídeo vai ser um pouquinho bem mais estruturado, então, né? Mas, além de tudo isso, obrigado. Obrigado por você ter assistido aqui. Isso mostra que eu entreti você. Eu consegui fazer aquilo que eu mais quis fazer na minha vida. É só agradecer.